Uma produção. Bruá! Olá a todos, sou o Zé e este é o Palavra de Honra. Hoje o programa é sobre a palavra Marialva. E o que raio é um Marialva? Ora, segundo o dicionário Priberam, um Marialva é, por um lado, um adjetivo de dois géneros, que é relativo às regras de cavalgar à gineta, e dois, feito segundo o modo de trajar do Marquês de Marialva. E já vamos ver porque é que isto é importante. Por outro lado, é um substantivo masculino que nos fala mais do significado que nós entendemos. Sedutor, conquistador de mulheres, Dom João, que é tipo uma espécie de Dom Juan, ou antigo bom cavaleiro, ou então, finalmente, aquele que, sendo de boa família, só vivia com fadistas, alquiladores e outra gente desprezível. Estas últimas referências já têm um pouco mais a ver com aquilo que nós achamos do que é um Marialva. Um tipo convencido, um tipo que é assim de classe alta, ou de quem dá ares de que é classe alta, mas que é no fundo aquele convencidão e que leva uma vida bem boémia. Ora, de onde é que isto vem? Temos que pensar primeiro que Marialva é uma localidade, uma aldeia histórica de Portugal no concelho de Meda, na Guarda. E, a dada altura, foi criado um título nobiliárquico que era o Marquês de Marialva. Foi atribuído a alguém que já tinha um título, que era o Conde de Cantanhede, nomeadamente o terceiro Conde de Cantanhede, e o título foi dado a este Dom António Luís de Menezes, que teve um papel importante na Guerra da Restauração, nomeadamente na Batalha das Linhas de Elvas em 1659. E vocês ficam a pensar, 1659? Mas a nossa declaração de restauração da soberania portuguesa face aos espanhóis não foi em 1640? Sim, mas como é óbvio, os espanhóis não acharam logo tipo, tá bem, então tá. Não, obviamente que a seguir a essa declaração houve uma data de batalhas, entre as quais a Batalha das Linhas de Elvas, em que este Dom António Luís de Menezes teve um papel muito importante e por isso, 2 anos depois, foi feito o primeiro Marquês de Marialva. Mas esse Marquês não nos interessa nada. O que nos interessa é o quarto Marquês de Marialva. Pedro José de Alcântara António Luís Francisco Xavier Melchior de Menezes Noronha Coutinho. That's right, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nomes, sem contar com os Ds. Mas que era mais ou menos normalmente conhecido por Pedro de Alcântara Menezes Coutinho. Ora, este quarto Marquês de Marialva foi especialmente relevante no reinado de Dom José, aquele que teve como grande estadista o conhecido Marquês de Pombal. O quarto Marquês de Marialva era, entre outras coisas, deputado da Junta dos Três Estados, que era uma espécie de parlamento não representativo, era um órgão da governação do reino de Dom José, e foi também estribeiro-mor, ou seja, era o tipo principal responsável pelos cavalos. Hoje em dia era como aqueles tipos que, no fundo, era o chefe dos motoristas do primeiro-ministro, qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo era deputado. Pronto, acho que era uma grande promiscuidade. Mas não vamos entrar aí. E ele era um festeiro. No fundo, dizia William Beckford, um escritor inglês que por aqui passou uns tempos, que pelo Palácio Marialva de Belém, que era um centro de reuniões de Lisboa de então, se acotovelavam músicos, poetas, toureiros, lacaios, macacos, anões, crianças de ambos os sexos fantasiosamente vestidas de anjinhos com asas de cor-de-rosa. E que o seu outro palácio, Loreto, no Bairro Alto, desaparecera no terremoto de 1755 e que tinha sido uma lástima, pois abrigava muitas e importantes pinturas de Rubens e dos primitivos, ouro e prata, tapeçarias e tapetes persas de 18 a 22 metros de comprimento. O que, uau! Não sei se vocês já viram pinturas de Rubens, mas Rubens é um daqueles pintores que tem umas cores fantásticas. E, portanto, é uma pena que tenhamos tido quadros que se perderam no terremoto. I didn't know this. Este Marquês Festeiro era tão importante que se diz que Dom José costumava dizer a Pombal: proceda como julgar mais acertado com o resto da nobreza, mas guarde-se de intrometer com o Marialva. No fundo, o Marialva é bem caracterizado por este poema de Alexandre O'Neill, de 1970. Nada na mão, algo na virilha, remancha as noites e trota os dias. Entre tabaco, viris, bebidas, fraco mas forte, de muitas vidas, que eu já dormi com as 2 mães e as 2 filhas, que vão à missa com 3 mantilhas. Bebo contigo. Cerveja.
whisky, para que se veja mais rubra a crista. No fundo, hoje em dia, é um daqueles betos que no fundo depois é um gajo das tunas na faculdade. Enfim, fiquem com isto. No Palavras para Ler de hoje, temos o Portugal Contemporâneo, de Oliveira Martins, o volume 1 dos livros de bolso da Europa-América. E temos a seguinte frase. A situação começava a desenhar-se militarmente. A guerra seria um cerco. O porto, um baluarte defendido pelas suas íngremes encostas, pelo fosso natural do rio, ligado ao mundo pelo cordão umbilical da Foz. Um baluarte de gente perdidamente heroica no meio de uma aluvião de soldados. Um ponto, como uma ilha, no vasto pélago do reino inteiro miguelista. E a palavra é baluarte. Ora, baluarte, segundo o dicionário Priberan, do provençal antigo baluarte, é um substantivo masculino. Espécie de fortim construída onde as muralhas formam ângulo, ou, figurado, local onde se reúnem ou recolhem os defensores de uma ideia, de uma causa ou de um partido. Também um lugar seguro, ou o que sustenta o fundamento de algo, igual a alicerce. E finalmente, de maneira mais técnica, a peça que assenta sobre o fuso do lagar. Obrigado! Lembrem-se de fazer reviews no Apple Podcasts, de subscreverem também no Apple Podcasts ou no Spotify ou em qualquer agregador de podcasts onde ouçam a Palavra de Honra. Façam like nas redes sociais da Broá e partilhem a Palavra de Honra.